E aí a gente chega num momento aqui, falei sobre a retrospectiva, falei sobre a anatomia da retrospectiva, falei um pouco sobre o pacto, e agora eu vou indicar alguns jogos que podem facilitar a retrospectiva de vocês. Bom, por que eu estou falando de jogos, de games? Porque tem uma relação muito forte a retrospectiva com dinâmicas. Se a gente olhar a anatomia de um jogo, de uma dinâmica, a gente pode dividir isso em 3 ações. 1, 2 e 3. O 1 é onde a gente faz a iniciação, né? As ideias. Faz o nascimento dessas ideias. O 2 é onde a gente examina, explora, experimenta. E o 3, que a gente precisa fazer esse fechamento, são as ações que a gente vai derivar dessas ideias. Então, por que as retrospectivas elas andam juntas com os jogos? Porque eles têm a mesma anatomia. Por isso que eu mostrei a anatomia antes. Pode ir. Então aqui tem o framework 7P, né, que a gente pode pegar quando está discutindo, por exemplo, um produto, a ideia de um produto, a visão de um produto, a gente pode ver qual é o propósito, quem são as pessoas envolvidas, como é que vão ser as práticas que a gente vai trabalhar, para quem vai ser aquele produto, o que a gente precisa fazer para começar esse trabalho, quais são as armadilhas que a gente vai enfrentar, né? Então, depois eu vou indicar referências para vocês sobre essas práticas. Mapa de afinidade. Isso aqui é legal, porque a gente pode pegar, até para uma retrospectiva, vocês podem pegar, antes de acontecer a retrospectiva, distribuam post-its, cartões, usem o quadro branco de vocês lá, peçam para o pessoal postar lá. Depois vocês vão para esse quadro e começam a agrupar. Vocês vão ver que tem clusters de informações que vocês podem, né, juntar essas informações, priorizar e poder atacar. É uma forma também de trabalhar a retrospectiva. Dot voting, né, também, em cima daqueles pontos que foram, por exemplo, levantados, eu posso misturar ainda essas dinâmicas, esses games. Eu posso pegar o resultado lá do cluster que foi priorizado, por exemplo, pegar os itens que foram levantados ali e ainda fazer uma nova repriorização. Dentro daqueles itens que foram selecionados, quais são os que mais prejudicam o time? Aí eu posso pegar, dar pontos para cada um lá, por exemplo, cada um tem 3 pontos, tu vem aqui nos itens e coloca, vou colocar 2 aqui e 1 aqui. Ou vou colocar os 3 aqui. Então eu posso estruturar isso de diferentes formas, usar essas ferramentas ao meu favor. Isso aqui é legal quando a gente está pensando ou quer discutir, por exemplo, por que as coisas acontecem, né? Num formato de conversação. Então eu posso pegar o que está acontecendo hoje, o que está prejudicando o time, quais são os passos ou os próximos passos que a gente precisa fazer. Eu posso montar uma frase, uma sentença que me ajude a entender essas questões. Tá? Um outro jogo voltado a ranking, então tem inúmeros jogos, inúmeras dinâmicas, depois eu vou passar as referências para vocês, que discutem como a gente pode priorizar, como a gente pode ranquear. Tem os famosos quadrados mágicos lá, né, os quadrantes mágicos, que a gente pode estruturar o que é priorizado pelo time, o que não é, quais são os itens mais importantes, quais são os riscos que a gente enfrenta. Então a gente pode usar essas ferramentas para nos ajudar a priorizar isso. 5 porquês, mas é importante nesse caso aqui fazer as perguntas certas, né? Porque vou gerando uma árvore, né? Então eu tenho que saber para qual lado eu quero ir. Então é importante fazer essa reflexão em conjunto com a equipe. E para isso a gente pode pegar e pontuar essas questões. O que está prejudicando o nosso avanço, por exemplo? Sei lá, o nosso planning tá ruim. Por que o nosso planning está ruim? Porque a gente não conseguiu fazer um discovery da forma mais adequada para ter subsídios para poder quebrar esses caras e poder puxar para o nosso trabalho na iteração. Tá, mas o que eu poderia fazer para melhorar isso? Então a gente começa a entender que daqui a pouco tu tem que envolver de repente mais um analista, colocar algum arquiteto junto, o testador, melhorar a qualidade das dinâmicas de discovery, daqui a pouco fazer um paper prototype, dependendo da funcionalidade que vocês pegam. Então dá para fazer várias ações nesse sentido. Speedboat, esse também é um dos mais conhecidos e é bem legal.
Esse aqui a gente já usou, inclusive. E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte, ó, imaginem que aqui tem o... Eu gosto mais do desenho onde a gente tem um barco, aquele barco de competição, onde eu tenho o líder do time, que vai dando ritmo, e tem o pessoal que está remando. Se um não remar, vai ficar pesado. Então imaginem que esse é o time dentro do barco. E aí eu tenho cada uma dessas âncoras aqui, ela tem uma característica. Uma de característica mais técnica, outra de característica de gestão, outra pode ser questões internas. E aí o que eu faço? Essas âncoras impedem o meu time de progredir. O que eu tenho que fazer? Cortá-las. Então o que eu faço? Eu posso pegar, colocar aqui os post-its e ir pontuando aqui os itens para priorizar o que está prejudicando o nosso time de avançar para, de fato, ser um time e depois um time de performance, de alto desempenho. Né? Então eu posso fazer essas avaliações. Esse é um cara bem legal de usar também. O mapa de dor, né? Esse aqui é bem similar àquela ideia do pacto. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é preciso fazer. Então eu fiz uma adaptação desse cara aqui para a ideia do pacto, né? O que queremos e o que não queremos. Isso é uma forma legal da gente alinhar e priorizar esses pontos. Open Space. Aqui no Brasil até não é muito comum, mas nos eventos fora de agilidade, o Arlias, por exemplo, tem um dia que é só Open Space. O que é o Open Space? As pessoas vão, durante o evento, vão pontuando coisas que acharam legal, coisas que não acharam legal, vão colocando lá e vão agrupando como se fossem clusters. Né? Tem os clusters, tem alguém que vai organizando os Open Spaces e depois, no último dia, no Arlias é muito comum isso, tu pega e junta o pessoal para discutir. Quem é que tem interesse em discutir coaching? Quem é que tem interesse em discutir práticas de engenharia? Quem é que tem interesse em discutir times distribuídos? E aí tu faz uma discussão focada nisso. Né? Então é uma iniciativa bastante interessante que dá para fazer dentro da própria empresa, com essa ideia de comunidade de prática. Dá para fazer os Open Spaces aqui, por exemplo, da Procergs. SWOT Analysis. Esse aqui também vem lá da área de administração, mas a gente pode fazer um pouquinho diferente. Pode dar visibilidade para a informação, né? Quais são as nossas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, e pontuá-las para... Por que é importante a gente ter essa visão? Para priorizar. Porque, lembrando que a essência da melhoria contínua é o baby step. É pegar, reconhecer que eu preciso melhorar, e eu não preciso melhorar todos os itens. Eu posso escolher um daqueles itens. Mas começar a trabalhar isso de forma diligente, cuidando para que aquilo que eu faça hoje é uma prática hoje da minha equipe, mas que, de certa forma, se torne algo natural, que se torne um hábito. Por que a gente usa processo? Porque a gente não trabalha junto. No momento que a gente começar a trabalhar junto e que essas práticas começam a ficarem enraizadas na gente, aquilo é algo natural, aquilo é um hábito. É para isso que a gente utiliza processo, é para isso que a gente utiliza as práticas. Aqui entra os quadrantes que eu tinha falado, esforço, impacto. Eu posso ter um outro lá que é valor, risco, e aí eu posso usar, priorizar quais são os que eu tenho que focar, qual é os que eu tenho que fugir, os itens que não agregam para o meu time. Então eu posso fazer isso de N formas. Esses quadrantes eles ajudam bastante nesse sentido. Esse aqui também é parecido com o Pain Gain, né, que é o Plus Delta. Também na mesma linha de o que está legal, o que não está tão legal, o que a gente ainda precisa melhorar. Então os caras vão fazendo variações das dinâmicas dos jogos e vão usando para focos diferentes.